A gente olha para a nossa atualidade, eu sempre vou me espelhar nisso. Eu sempre vou estudar a palavra e sempre vou trazer para o hoje. Porque é hoje que a gente precisa dela. A orientação que ela traz, o crescimento que ela traz, a gente precisa enxergar, a gente precisa praticar para que a gente não caia, para que a gente não se desvie do caminho de Deus, para que a gente não sofra igual a gente vê pessoas hoje sendo usadas como massa de manobras. Ontem eu vi um vídeo de adolescentes protestando lá em São Paulo porque não aceitam a doutrina da escola militar. O governador de lá chama-se Tarcísio. Ele está fazendo um excelente trabalho lá. O que essas crianças não aprenderam em casa, eles vão aprender na escola. Claro que, como a gente sempre fala, eu falo isso para minha filha direto: filha, aprende com a mamãe, aprende com o papai, porque a vida lá fora vai te ensinar e com certeza não vai ser com o mesmo amor. Então, ontem eu vi adolescentes apanhando da polícia e merecidamente, tá? É o que eu falo. Eu li um versículo hoje no livro de Provérbios que diz que os filhos sábios, né, exultam seus pais. E a reflexão que eu tirei, que eu deixei até lá no nosso grupo, Rose, foi que nós, como filhos, devemos honrar nossos pais, não só nos cuidados, né? Não só em cuidar quando eles ficarem velhinhos, mas honrar de todas as formas. Agora nós somos adultos, agora nós entendemos que muitos ensinamentos que nossos pais nos deram não condiz com os dias de hoje, mas nós somos despertos, então a gente ressignifica, a gente se aperfeiçoa, a gente joga fora ensinamentos que não nos servem mais e a gente agrega novos ensinamentos, novos conhecimentos, nova sabedoria para a gente crescer e continuar honrando os nossos pais como Deus nos ordenou. E nós, como filhos, né? Porque hoje nós somos pais. Ao contrário, enquanto os filhos, nós temos que honrar nosso pai e nos aperfeiçoarmos para sermos cada vez melhor. E o que eu deixo para reflexão, que hoje nós somos pais, então nós temos que nos aperfeiçoar mais ainda, estarmos atentos ao que a gente deixa o nosso filho aprender, o que nós estamos nos aperfeiçoando para treinar nossos filhos da melhor forma, para amanhã a gente não ver as nossas sementes apanhando na rua por falta de conhecimento. Eles se unem com uma pessoa de má índole que literalmente liquifica o aprendizado das crianças em casa e coloca uma doutrina errada. Esses adolescentes que não são mais crianças, tem pessoas ali de 16, 17, 18 até 20 e alguns anos, eles estão idolatrando ideologias que não são aceitáveis. Eles estão idolatrando e exaltando assassinos, pessoas preconceituosas, os anticristos, que né, anticristo a palavra já diz, eles são antes Jesus, eles batem de frente, eles não acreditam na doutrina da palavra. Então esses jovens estão sendo manipulados a serem pessoas ruins. Então, coitada dos pais, a própria palavra disse lá no livro de Provérbios que exultados são os pais de filhos sábios. E coitado desses pais que, assim como o país inteiro viu ontem, seus filhos apanhando por estarem defendendo o que é bom, quer dizer, eles estão indo contra o que é bom. Porque a escola militar, ela te educa para ser um humano autossuficiente. Eles te ensinam a você viver do teu sustento, a você respeitar não só a Constituição brasileira, mas a palavra de Deus, respeitar seus pais, respeitar os mais velhos. Enfim, gente, é uma doutrina que não é do jeito que eles pensam. Em contrapartida, já está se levantando um outro grupo que não tem nada a ver com a briga de ontem. Já estão falando que são pró-negros. Ou seja, esse desgoverno, como a gente chama, está alienando os jovens. O nosso país, ele está uma confusão. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas determinados crimes não estão sendo
punidos. Eu ouvi dizer que, tipo assim, o cara foi pego em flagrante por pedofilia. Foi atuado, foi escutado, lá pegaram o depoimento e libertaram porque não pode prender mais. Como assim? O que esse país vai se tornar? Desde quando um crime tão sério não é mais crime? Misericórdia, o que estão fazendo do nosso país? Sabe? E em contrapartida, vamos empurrar a goela abaixo aquela PL lá para taxar tudo que é aplicativo que você usa na internet. Ou seja, o país está falido. No antigo governo da Dilma, ela queria ensacar vento. Não sei se vocês lembram. O de hoje, se puder cobrar pelo ar que a gente respira, ele vai cobrar, porque ele consumiu todo o dinheiro do país e agora não tem mais. E as coisas só vão piorar, porque o povo não vai aceitar esse tipo de situação. São jovens mal doutrinados sendo encaminhados para caminhos horríveis, onde a gente sabe que isso vai acabar em morte. São criminosos não sendo penalizados por seus crimes. O que isso vai acarretar? Daqui a pouco, pais de família estão se tornando guardiões de suas famílias, exercendo o que a lei não faz. Deus o livre guarde, fazem mal para a filha de alguém. O pai vai ficar satisfeito, vai ficar feliz, conformado com essa situação? Não! O que o nosso país está se tornando, gente? O que esse desgoverno está fazendo? Daqui a pouco as pessoas vão se revoltar, porque boa parte dos salários que elas batalham tanto para receber vai para os impostos do governo. E a cada dia nascendo um imposto novo. Daqui a pouco, nós, vamos trabalhar para sustentar o desgoverno. Daqui um pouco, ninguém mais vai querer trabalhar. Nós vamos voltar a viver como os antigos que plantavam para comer. Olha o rumo que uns chamam de Brazuela, Estamos virando uma Venezuela. Estamos, de fato, vivendo no comunismo. Porque o presidente mesmo declarou que ele pegou a narrativa perfeita, repetiu aquela mentira, repetiu até a mentira virar verdade e agora ele aplica o golpe que ele quiser. Dói, é revoltante, mas acima de qualquer coisa fica aqui, que se o povo não se unir e não tirar o desgoverno do ar, realmente o país que a gente conheceu um dia, que já não existe mais, não voltará a ser visto. Armas biológicas são criadas dia após dia. Assassinatos em massa estão sendo cometidos porque eles não nos contam. O governo privatizou a Globo e lá só passa notícias lindas sobre o desgoverno. É o melhor governo que o Brasil já teve, segundo a Rede Globo. Como assim? O povo está morrendo de fome por aí. No Sul, são milhares e milhares de corpos empilhados sendo escondidos da sociedade. Enquanto a Globo fala que foram 300, 400, o povo lá no Sul já está contando 200 mil, 250 mil. E aí? A gente vai ficar sentado olhando isso tudo acontecer? Lá no Twitter, ontem, pelo terceiro dia, tentaram de novo colocar a tal da PL que quer taxar os aplicativos online. E o povo vai lá jogando as hashtags lá para impedir. Mais uma vez, o povo conseguiu. Só que o governo é uma piada, é uma vergonha. Eu nunca vi isso. Eles pegam a mesma PL e trocam o nome. É como se o povo fosse idiota. O povo acordou e o desgoverno ainda está vivendo naquela época que vivia-se de narrativas. Por que eles querem acabar com a internet de fato? Porque a internet traz informação, traz conhecimento.
O povo está entendendo que o governo não está aqui para ajudar. Nós é que estamos aqui para sustentar o governo. Então o povo está despertando e não aceita mais isso. Por que o pobre dos irmãos lá do Nordeste é culpado até hoje por ter eleito esse desgoverno? Quando na realidade ele não foi eleito por ninguém. Quer dizer, ele foi eleito pelo STF. O golpe no Brasil foi dado quando tiraram ele da cadeia. A verdade é essa. Se você acredita no Lula, você precisa estudar, tá? O conhecimento, ele abre portas. A palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então tá na hora de você tirar essa trave da tua vista e enxergar o que está acontecendo no teu país. Ou daqui a pouco, literalmente, vai estar todo mundo catando o que comer no lixo, porque não vai ter mais nada. Não sei se vocês sabem o que aconteceu lá na Venezuela e o que acontece até hoje. Até hoje não, porque eles conseguiram se livrar. Eu preciso estudar mais para poder falar da Venezuela com propriedade. Mas aonde o comunismo passa é só miséria, é só derrota. Alguns brincam que abriram as portas do inferno e liberaram os demônios. A gente está começando a ver isso aqui. Então, busquem conhecimento, busquem informação, porque a informação liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Então a gente precisa querer, a gente precisa se interessar de saber o que está acontecendo com o país da gente. E pedir a Deus o direcionamento. Que o povo se una, que esse desgoverno caia, que vá lá pro quinto dos infernos de onde ele veio e deixe o povo brasileiro em paz. Nosso povo é um povo muito sofrido. O nosso povo é um povo que batalhou a vida inteira para ter um pouco de dignidade hoje. Eu olho para trás e eu escuto minha mãe falando de quando a minha avó era ativa. Minha avó hoje é um bebê. Vira e mexe, eu falo dela para vocês aqui, que ela tá só esperando o Senhor chamar ela. Mas antigamente, quando a minha avó era ativa, junto com meu falecido avô, da parte da minha mãe, eles levantavam de madrugada para plantar mandioca, ir para casa de farinha. Sabe, era da terra que eles tiravam sustento e naquela época não tinha dinheiro. Eles trocavam o que eles tinham. Não tinha farinha, ia lá, trocava por mel, trocava por feijão, fava, enfim. E o povo não morria de fome. Não tinha tanto conhecimento como hoje, mas de fome eles não morriam. Não tinham tantas doenças como tem hoje. Eu vi um vídeo, eu estudo muito, eu busco muito. Então eu tenho muita informação. Ontem eu vi, eu até salvei lá no Twitter, compartilhei no Twitter e salvei também. Uma médica falando sobre a dengue. Ela falando, olha, não tem cura para esse vírus. Quem toma vacina pensando que vai se curar, pode até morrer. Porque o corpo já está debilitado, já está fraco. Aí você vai lá e coloca um vírus supostamente inativo, que é o que o governo fala, que hoje em dia a gente sabe que as vacinas viraram uma fábrica de doenças. O que ela recomenda? Beba água. Tá com dor de cabeça? Toma até um paracetamol para dor. Tá com febre? Toma antipirona. Mas beba água. É o que eu mais falo com a minha filha aqui. Água é vida. Filha, água é vida. Água, alimentos naturais, frutas, legumes, verduras. Gente, a saúde está naquilo que Deus deixou. Não se iludam, tá? Depois de que certos malignos se levantaram com o sentido de acabar mesmo com a população, estava me lembrando, um assunto puxa o outro, né? O primeiro assassinato da Bíblia foi cometido por inveja. Numa família. Caim matou Abel. Né? Então, a soberba, a inveja, a mentira, a ganância já veio lá de trás.
Sabe? Não tem como você querer colher os frutos de algo que você não plantou. Lá em Caim, na história de Caim e Abel, né, eles queriam buscar o perdão de Deus para Adão e Eva, né? Adão e Eva comeram o fruto proibido, né? Perderam o paraíso e foram obrigados a viverem aqui na terra, plantando para comer. Então, Deus nunca mais falou com eles. Então, os filhos, né? Vamos fazer uma oferenda, vamos fazer um sacrifício, vamos oferecer o nosso melhor para Deus perdoar nossos pais, para os nossos pais voltarem a ser felizes, porque eles viviam com aquela culpa eterna de terem perdido o melhor por teimosia, por ganância, né, gente? Curiosidade, eu sei lá o que foi que passou na cabeça da Eva para escutar aquele demônio lá. Mas enfim, deu-se isso aí. Então eles se juntaram para fazer a oferenda para Deus perdoar os pais. Só que a oferenda ou a oferta é aquilo que a gente tem de melhor, não é qualquer coisa. É igual doação. Hoje em dia as pessoas têm o hábito assim, de pensar assim, tô dando esmola, mas até a esmola que você dá é uma coisa que serve para ti, né? Muita gente dá dinheiro, o dinheiro não serve para você quando você faz uma doação para alguém, o dinheiro que te serve a outra pessoa. Então tem gente que vai doar o que é velho, sabe? Tem uma visão distorcida. E a doação não é coisa velha, a doação é coisa que te serve e que vai servir a outra pessoa também. E lá na época de Caim e Abel foi exatamente isso que aconteceu. O Abel foi lá e pegou o que ele tinha de melhor na criação de carneiros que ele tinha, né? Enquanto o Abel, ele foi lá e catou os piores legumes que tinha na horta dele, podre, bichado, que não era bonito, porque ele achou na cabeça dele que era só entregar qualquer coisa. E não é qualquer coisa que Deus quer de nós, é o nosso coração. Então, Deus analisou a oferta de Caim e Abel e se agradou da de Abel, porque Abel foi lá e deu o seu melhor. Em contrapartida, Caim ficou com inveja, ficou com raiva. Aquele que pensa prospera. Se ele parasse, pensasse e analisasse a sua ação, talvez ele faria diferente. Mas enfim. Então Deus se agradou da oferta de Abel. Caim, por inveja, por despeito, foi lá e assassinou o irmão. A gente traz para a atualidade hoje, né? Não estou comparando, mas para mim todo o ensinamento da Bíblia é aprendizado, sabe? Mesmo que você não queira, você acaba assimilando as histórias antigas com a realidade que a gente vive hoje. O ex-presidente, por onde passa hoje, ele é aclamado, sabe? As pessoas, se pudessem se desculpar pessoalmente, cada pessoa, se pudesse falar, olha, me desculpa, tá? Porque eu não acreditei em você quando você falou lá que a vacina não era nada, que era uma gripe, que a gente podia se curar em casa. Desculpa aí porque eu não acreditei que tu falou que as máscaras não ajudavam em nada. E hoje a gente tá vendo que tudo que o cara falou era verdade. Desculpa aí quando tu chamou a nação toda para não deixar o desgoverno assumir e muita gente não acreditou em você. Desculpa aí, olha, a gente tá se lascando hoje. Em contrapartida, o atual desgoverno não pode sair sem segurança, sem um exército particular. Porque por onde ele vai, o cântico é sempre o mesmo. Volta pra cadeia, teu lugar é lá. Sai do governo, a gente não quer mais você. Você enganou o povo acordou e não aceita mais nada que venha do desgoverno. Tem gente aí clamando, volta ex-presidente. Volta, porque é valorizando Deus, família e o nosso esforço que a gente cresce. Deus tem levantado muitas pessoas como o próprio Pablo para trazer conhecimento, para despertar o interesse desse povo para buscar o conhecimento, porque de fato o conhecimento liberta. Quando você conhece a verdade, teus olhos se abrem.
E você se posiciona do lado correto. Não é modinha, não. Não é, eu vou seguir fulano, que o fulano... Não, é você que tem que abrir os seus olhos, buscar suas informações e crescer pelos seus próprios pés, com o auxílio sempre do Espírito Santo, que sem ele a gente não é nada, não faz nada. A cada dia as verdades se jogam na nossa frente. E eu lembro muito, 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 muito da minha amada sogra. Ela é a avó do meu esposo, mas o criou. E eu chamo ela de sogra. Ela fala assim, ela aprendeu com a mãe dela, né? Passou para os filhos dela, passou para mim também, e eu passo para onde tiver oportunidade. O verdadeiro cego não é o deficiente visual. É aquele que é incapaz de enxergar a verdade que está diante da sua face. Então tá tudo aí. Tá tudo aí. Ninguém mente mais para ninguém. Agora nós somos roubados na cara limpa. Eles tentam vir com a conversa fiada, que a gente já está desperto, a gente sabe, mas que infelizmente muitos ainda dormem. Os cérebros dos mais novos estão sendo de fato doutrinados para o lado errado. Isso é muito triste, é muito sério, é muito grave. Ou seja, ou a gente se posiciona agora, ou daqui a pouco, só Deus sabe o que se tornará o nosso Brasil amado. E aí, esse vídeo te agregou? Queimou o teu coração? Te encheu de alegria e energia positiva? Me conta aqui qual a parte que mais fez teu coração transbordar. Aproveita para te fazer um convite. Quer participar ao vivo? Quer assistir ao vivo? Fazer as suas perguntas? Trazer a tua energia positiva? Me segue lá no Instagram. Eu tô no Patrícia Procópio Oficial, @. Vem fazer parte desse grupo, desse perfil de pessoas que gostam de caminhar diariamente, se abastecendo na palavra, aprendendo a viver pelos princípios que a palavra do Senhor nos ensina diariamente. Então não perde tempo não. Vem fazer parte, vem acompanhar ao vivo, vem deixar a tua pergunta e também, o que é mais importante, vem se conectar, se abastecer da palavra e aprender juntinho conosco. Beijo no teu coração.